TVC 16. Aqui você se vê. Olá, o programa original desta terça-feira, 8 de setembro, está no ar. Vamos começar esta edição com um tema polêmico, a volta às aulas. Com a redução da incidência e mortalidade pela Covid-19 em parte dos estados brasileiros, a discussão sobre o retorno das aulas presenciais ganha força. As aulas na rede privada do Rio de Janeiro também têm início previsto para a semana que vem. Na rede pública do Rio, no entanto, a previsão é de retomada em 5 de outubro. O estado do Amazonas saiu na frente e iniciou as atividades presenciais nas escolas ainda em agosto. Mas em diversos estados, a retomada ainda gera polêmica. Além do Amazonas, o governo do Pará autorizou o início das aulas em 1º de setembro. Em Minas Gerais, cursos de pós-graduação puderam reiniciar aulas presenciais no último sábado, dia 5. No Rio Grande do Sul e em Pernambuco, as unidades educacionais podem funcionar a partir de hoje, dia 8 de setembro. No Espírito Santo, a data fixada foi a próxima segunda-feira, dia 14. No Distrito Federal, o governo anunciou a volta às aulas para o início de agosto, mas recuou e ainda não definiu uma data. Em diversas outras unidades da federação, os governos prorrogaram a suspensão das aulas presenciais. É o caso do Amapá e do Tocantins, até 30 de setembro, e de Rondônia até 3 de novembro. As aulas continuam suspensas, sem prazo para retorno, nos estados de Roraima, Bahia, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe, Paraná e Santa Catarina. No Maranhão, o governo promoveu uma consulta sobre o tema, mas ainda não divulgou os resultados. No Piauí, o governo iniciou um debate com a comunidade sobre a volta do 3º ano do ensino médio. Bem, agora vamos falar da pandemia no país. No Brasil, chegamos ao número de 4.147.794 de pessoas infectadas desde o início da pandemia e 127.001 mortes. Recuperados são 3.355.564 pessoas, essa é a parte boa da notícia. Vamos conferir agora os números no estado e alguns municípios aqui do Rio de Janeiro e também na cidade de Petrópolis. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informa que registra, até esta segunda-feira, 233.052 casos confirmados e 16.593 óbitos por coronavírus no estado. Entre os casos confirmados, 211.451 pacientes se recuperaram da doença. No município do Rio de Janeiro, 93.652 casos e 9.924 óbitos. Em Niterói, 11.637 casos e 390 mortes. Em Duque de Caxias, 8.476 casos com 663 óbitos. Em Nova Iguaçu, 5.603 casos com 530 óbitos. Em Petrópolis, 6.012 casos positivos e 177 óbitos. Até o momento, 1.590 pessoas se recuperaram do coronavírus em Petrópolis. Hoje, o município contabiliza pelo SUS 37,04% dos leitos clínicos e 40% de UTI ocupados com pacientes infectados pelo novo coronavírus. O governo federal irá liberar, a partir de outubro, ou seja, mês que vem, de forma excepcional, 370 milhões de reais para os municípios de todo o país e também o Distrito Federal, com a intenção de rastrear e monitorar casos da Covid-19. O dinheiro será transferido automaticamente, ou seja, sem a necessidade de pedido dos prefeitos.
A expectativa, segundo o governo, é promover a identificação precoce e a assistência adequada aos infectados, interromper a cadeia de transmissão e diminuir o contágio e o número de casos novos da doença. O montante poderá ser usado, por exemplo, para pagar até novembro um contingente extra de profissionais da saúde. Vamos falar agora de eleições de 2020 em Petrópolis. O partido Avante vai realizar a convenção para confirmar a candidatura a prefeito do advogado petropolitano Ramon Melo nesta quarta-feira, ou seja, amanhã já, dia 9, a partir das 7 horas da noite, na quadra do Inácio, em Nogueira. O evento servirá também para lançar a chapa completa dos vereadores do partido. Apesar da convenção ser presencial, os organizadores do evento informam que respeitarão todas as regras estabelecidas pelas autoridades quanto ao distanciamento social. O vice-presidente do partido no município, Daniel Arantes, afirma que a escolha de uma quadra aberta vai possibilitar a segurança. As convenções partidárias vão ocorrer até o dia 16 de setembro. A campanha oficialmente inicia no dia 27 deste mês. Bem, nós falamos da convenção do Avante, mas o programa vai acompanhar todas as convenções. A gente fica aguardando o posicionamento dos partidos e das assessorias de comunicação dos partidos e vamos divulgando aqui todas as informações relevantes que a população precisa entender o que está acontecendo. As convenções começaram no dia 31 de agosto, seguem até o dia 16 deste mês e a campanha vai estar liberada a partir do dia 27, já agora de setembro. Bem, ensino com qualidade, credibilidade, Bom Jesus. E vamos conferir também uma loja que tem tudo para sua casa em 3 andares aqui no centro de Petrópolis, Caminhada Móveis. Quero escrever a minha história, descobrindo quem eu sou. O que vou levar na memória é tudo que eu aprendo de bom. Sentir a alegria ao ver o outro sorrir, semear felicidade, conviver e dividir. Praticar as virtudes para ir sempre mais além. Cultivar atitudes de sempre fazer o bem. E gratidão por saber que tem alguém ouvindo os meus apelos. Das pequenas às grandes lições, o que eu vivo e aprendo se reflete em ações. Trilhar um bom caminho desde cedo, esse é o segredo. Colégio Bom Jesus, vida feita de bons caminhos. Caminhada Móveis, com mais espaço e conforto para suas compras. A Caminhada espera você com um cafezinho fresquinho e mobiliário completo para seu lar. Dormitórios, colchões, estofados, sala de jantar, mesas, copa, cozinhas, home theater e muito mais. Venha conferir tudo isto em mais de 1.000 metros quadrados, com atendimento de excelência e pontualidade na entrega. Caminhada Móveis, tradicional em bom gosto e qualidade. Rua Paulo Barbosa, 92, Petrópolis. Cerca de 5 milhões de trabalhadores nascidos em outubro começam a receber hoje, dia 8, 3 bilhões e 200 milhões em crédito do saque emergencial do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. O valor é de até R$ 1.045, vai depender do que cada trabalhador tiver de saldo, mas pode sacar até R$ 1.045. O pagamento será feito por meio da conta poupança digital da Caixa Econômica Federal. Apesar da medida provisória 946, que instituiu o saque emergencial, ter perdido a validade, a Caixa Econômica Federal manteve o calendário de saques com base no princípio da segurança jurídica. Ao todo, o governo pretende injetar 37 bilhões e 800 milhões de reais na economia, beneficiando cerca de 60 milhões de pessoas. Anunciado como instrumento de ajuda aos trabalhadores afetados pela pandemia do novo coronavírus, o saque emergencial permite a retirada de até R$ 1.045, considerando a soma dos saldos de todas as contas no FGTS. O valor abrange tanto as contas ativas quanto as inativas. Se você está com dívida no SPC Serasa, preste atenção que tem um feirão acontecendo, hein? Vou explicar direitinho. Termina hoje o prazo para quitação de dívidas por apenas R$ 100. Uma iniciativa da Serasa em conjunto com 21 empresas parceiras, são elas. Então preste atenção para ver se você deve alguma destas empresas, ou algumas.
Tricard Recovery, Ativos, Itapeva, Credit System, Avon, Pernambucanas, Casas Bahia, Ponto Frio, Anhanguera, Unopar, né, faculdade, Pitágoras, Unime, Iune, Uniderp, Unirondon, Unic, Ropes, Algar, Calcar de Vivo. Então, essas empresas estão até hoje recebendo. Vamos conferir como você faz para quitar estas dívidas. Até o momento, a campanha Serasa Limpa Nome negociou o pagamento de R$ 2.500.000 de débitos. A oportunidade vale para quem possuir dívidas que variam entre R$ 200 e R$ 1.000 com as empresas envolvidas. De acordo com a Serasa, um total de R$ 21.500.000 de dívidas podem ser quitadas nesta campanha. O passo a passo para você se livrar da dívida. A Serasa criou um roteiro prático para que os consumidores possam aproveitar o último dia da renegociação por R$ 100. Como as agências físicas da empresa estão fechadas durante a pandemia, todo o processo está sendo feito exclusivamente pela internet. O primeiro passo é acessar o site da Serasa ou baixar o aplicativo no celular, digitar o CPF e preencher um breve cadastro. Com isso, é possível usar os serviços com a garantia de que só o próprio consumidor terá acesso aos seus dados. O interessado também pode regularizar débitos financeiros pelo WhatsApp através do número 11 98870 7025. Vamos agora para as notícias da região Centro-Sul com o jornalista Lúcio Almeida. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Beth. Boa tarde também a você que acompanha o programa original aqui pela TV Cidade de Petrópolis. Beth, desde as primeiras horas desta terça-feira, a cidade de Paraíba do Sul está sob uma nuvem de fumaça. Isso em decorrência às constantes queimadas que estão acontecendo no município nesse mês de setembro, né? As queimadas que se iniciaram em julho, atravessou o agosto e agora tem se intensificado no mês de setembro. Nós ainda não tivemos chuvas aqui na nossa região desde meados de agosto e a situação está se complicando porque esta situação traz problemas respiratórios para pacientes que já possuem doenças respiratórias crônicas e também agravado aí com a pandemia do novo coronavírus, que traz justamente complicações respiratórias. Então, Beth, o Corpo de Bombeiros, a Guarda Civil Municipal em Paraíba do Sul, a Polícia Militar, estão todos ali de prontidão para receberem denúncias da população com respeito a este crime contra o meio ambiente, este crime contra toda a população, que é atear fogo na mata. Beth, agora vamos falar da pandemia do novo coronavírus e temos notícia boa no município de Paraíba do Sul. Nenhum novo caso foi diagnosticado na cidade de Paraíba do Sul nas últimas 24 horas. E 2 pacientes que se encontravam internados no Hospital Nossa Senhora da Piedade sob suspeita de estarem contaminados com o novo coronavírus receberam alta e os seus diagnósticos, o diagnóstico teste deu negativo. Vamos aos números. A cidade de Paraíba do Sul registrou 913 casos desde o início da pandemia. 34 o número de óbitos e 814 pacientes estão curados. 65 pacientes ainda se encontram em tratamento contra a doença na cidade de Paraíba do Sul. Já no município de Três Rios, são 2.968 casos confirmados da doença desde o início da pandemia. São 66 o número de óbitos e 2.471 o número de pacientes curados. E, Beth, 431 pacientes ainda se encontram em tratamento contra o novo coronavírus no município de Três Rios. Esta foi a nossa participação diretamente aqui de Paraíba do Sul. É com você. Obrigada, Lúcia. Até amanhã. Vamos conferir agora o Web Rádio Conectados na Serra, completando 3 anos. Quem ganha presente é você. Fica ligadinho.
terceiro aniversário da rádio da sua cidade. Em setembro, o mês de aniversário da Web Rádio Conectados na Serra. O mês todinho, com uma programação recheada de surpresas e sorteios relâmpago para você ouvinte. Então, baixe o app na Play Store, Web Rádio Conectados na Serra, ou acesse o nosso site www.conectadosnaserra.minharadio.fm. Em setembro, terceiro aniversário da Web Rádio Conectados na Serra. Vem com a gente! E os bombeiros continuam a busca por Maxwell Soares da Silva. Maxwell Soares da Silva, de 20 anos, morador de Petrópolis, continua desaparecido. Na noite desta segunda-feira, a mãe do rapaz fez um desabafo nas redes sociais. Na publicação, ela afirmou que o corpo do soldado do Exército ainda não foi localizado e que os militares que atuam na ocorrência disseram haver poucas chances do rapaz ainda estar vivo. Abre aspas. Vem por meio desta mensagem comunicar que o corpo do Max ainda não foi encontrado. Também vem por meio da mesma dizer que os bombeiros não nos deram esperanças e que ainda permanecem em busca do corpo do Max. Nosso sentimento é de tamanha tristeza e também de esperança de encontrarmos o corpo dele para uma despedida. Fecha aspas, dizia o texto. Maxwell sumiu no mar, no Rio de Janeiro, na madrugada do último domingo. De acordo com testemunhas, o jovem estava com amigos quando mergulhou na praia do Posto 8 da Barra da Tijuca. Segundo os amigos, Maxwell pediu socorro e logo em seguida desapareceu na água. Vamos voltar a falar dos incêndios. Os bombeiros aqui de Petrópolis montam força-tarefa para combater a queimada em Secretário. Na manhã desta terça-feira, por volta das 6h45, o Corpo de Bombeiros montou uma força-tarefa para combater o incêndio florestal que atinge a região de Secretário, próxima à localidade Poço dos Coqueiros, onde o incêndio está sendo controlado desde o último domingo. A ação possui 4 frentes compostas por 25 militares do CBMERG, integrantes do INEA, GCM, GPA e Defesa Civil de Petrópolis. Está sendo usada ainda uma aeronave BM-06. Vamos conferir agora as notícias de polícia. Homem é preso 10 anos após cometer assassinato em Pedro do Rio. Agentes da 106ª Delegacia de Polícia em Itaipava prenderam nesta terça-feira João Vitor Duarte, acusado de homicídio doloso. O crime ocorreu no dia 11 de julho de 2010, na rodovia BR-040, na altura do quilômetro 55, no distrito de Pedro do Rio. Na ocasião, ele assassinou a tiros Tácito Garcia Neto, por disputar o controle do tráfico de drogas na região. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela primeira vara criminal de Petrópolis. João Vitor foi detido na localidade de Vila Rica, em Itaipava, uma década após o crime. Abre aspas, as operações que realizamos recentemente sobre o caso foram imprescindíveis para a elucidação deste assassinato. Através delas foi possível comprovar integralmente todo o acervo de provas contra o acusado que foi produzido à época do fato, fecha aspas, disse o delegado titular da 106ª Delegacia de Polícia, João Valentim. Polícia Militar apreende drogas no Morro do Querosene. Na noite desta segunda-feira, a Polícia Militar recebeu denúncias anônimas informando sobre a venda de drogas na Rua Rochedo, no Morro do Querosene, em Nova Cascatinha. Assim que chegaram ao local, houve correria e alguns homens suspeitos fugiram. Eles deixaram para trás uma carga com 64 tabletes grandes de maconha, 817 gramas. Os entorpecentes foram apreendidos e levados para a 105ª Delegacia de Polícia no Retiro, onde o caso foi registrado. Homens furtam cabos de telefonia no bairro Quitandi e acabam presos. 3 homens de 22, 28 e 39 anos foram presos pela Polícia Militar na Rua Bahia, no bairro Quitandinha, após furtarem 100 metros de cabos de telefonia e internet. Eles foram flagrados em um carro-táxi com placa do Rio de Janeiro e são acusados de cometerem outros furtos na cidade. Com o grupo havia ainda um arco de serra, uma tesoura, alicate e 3 facas serrilhadas. Todos foram levados para a 105ª Delegacia de Polícia no Retiro, onde foram autuados por furto e permaneceram presos. E agora, feirinha de Itaipava, que funcionou sexta, sábado, domingo, funcionou ontem, feriado, bombou. Tem tudo para você comprar, presentes, acessórios. Feirinha de Itaipava, agora é só sexta-feira, vai ter que aguardar. A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar.
Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. Para você que está acompanhando o programa original, as notícias, agora nós vamos dar uma pequena pausa nas notícias, porque vamos falar de um assunto muito relevante, que é a saúde dos olhos. Ué, como assim muito relevante? Claro que sim, principalmente nesta época de pandemia, onde nós estamos exigindo muito mais, tanto os adultos quanto crianças e adolescentes, que ficam o dia inteiro ligados nos dispositivos, né? Tablets, celulares, TV, computadores, enfim. Para isso, eu vim aqui até uma clínica especializada e converso com a doutora Ana Luísa Aleixo. Bom dia, doutora. Bom dia, como vai? Tudo bem? E esse momento tenso, né? As pessoas agora muito mais. Se antes a gente já tinha preocupação com a saúde dos olhos, por conta dos dispositivos, dessa iluminação e de muito tempo, ligadinhos literalmente ali, agora com a pandemia, como fica? É um momento em que todo mundo está usando muito eletrônicos com tela. É uma forma de se distrair, é uma forma de ver as notícias. Assim, o uso exagerado pode trazer consequências a curto prazo e algumas consequências que a gente ainda desconhece de médio e de longo prazo. Agora, principalmente você que é responsável por uma criança ou adolescente, eu acho que as mães ficam assim, principalmente as mães, os pais, claro, qualquer responsável. Nossa, meu filho faz aula online, o tempo livre, não pode sair de casa, não pode ir para a rua. Fica online e à noite ainda vai ver um filme, enfim. Eu quase, se estiver acordado, está online. Como fica isso? Então, em relação aos olhos especificamente, porque a gente tem que separar um pouco o que é saúde ocular e o que é saúde mental, comportamental. Então, vou falar um pouquinho da saúde ocular, né? Isso. Você tem que observar muito bem o comportamento dos seus filhos no que diz respeito à posição da tela, isso é a primeira coisa. Crianças que usam celulares e tablets, essa tela não deve ficar a menos de 30 centímetros de distância dos olhos, porque você começa a sobrecarregar o sistema de foco do olho, força muito a visão para perto, isso pode ocasionar dor de cabeça e tal. Então, primeira coisa, né, distância desses dispositivos. A segunda coisa é o tempo de uso, né? A gente tem que procurar diminuir o quanto der o tempo de uso. A gente sabe que nesse momento é complicado a restrição, mas o quanto for possível, a gente tem que tentar oferecer para as crianças outras atividades livres dos eletrônicos. E observar, sim, alguns sinais e sintomas que a criança pode exibir se tiver com muita sobrecarga do uso desses eletrônicos. Então, olho vermelho, sensação de areia no olho, dor de cabeça, cansaço visual mesmo. Então, esses sintomas são sintomas de sinais e sintomas de alerta de que está existindo um exagero, né? Quando a gente usa muito eletrônico com tela, o que acontece é que a gente diminui a frequência do piscar. E essa diminuição da frequência do piscar faz com que a lágrima evapore mais rápido, né? Ela evapora, o olho ficando aberto, a lágrima evapora mais e mais rápido. E isso gera sintomas de olho seco. São sintomas de olho seco evaporativo. Então, olho vermelho, sensação de corpo estranho, sensação de areia no olho, ardência no olho. Esses todos são sintomas e sinais de olho seco evaporativo. Então, a gente melhora isso com algumas estratégias. Primeira estratégia é o uso de lubrificantes, lágrimas artificiais, que devem ser prescritas pelo oftalmologista. A segunda estratégia é tentar dar pausas periódicas durante o uso dos eletrônicos, né? Então, a cada hora de uso, para 5, 6 minutinhos, e parar, sair do computador e não ir para o celular, né? Isso que eu ia falar. A pessoa parei aqui. Não. Aí bota o celular ali e vai para o computador. Não, é fazer alguma outra coisa que você não esteja usando telas, né? Então, o uso de lubrificantes, as paradas periódicas, né, que são úteis, o distanciamento da tela, que também é bastante importante. E uma outra coisa bem importante é você estar com seu óculos atualizado. Porque um outro sintoma bastante frequente do uso excessivo de telas é a dor de cabeça. E essa dor de cabeça pode ser tanto pela proximidade da tela, como também pode ser pelo seu grau desatualizado. Isso é particularmente importante
em crianças, adolescentes e adultos jovens, que tem um sistema de foco para perto muito poderoso, e essa sobrecarga desse sistema, que é o mecanismo de acomodação, pode dar dor de cabeça. Isso melhora muito com uma prescrição bem atualizada e bem precisa dos óculos. Então, uma distância, 30 centímetros, daria mais ou menos aqui, ao invés da Isso. criança ficar assim, né? Ficar assim, porque aí a visão vai acostumando com a distância certa. Porque se a criança ficar muito assim, está forçando. Você sobrecarrega menos o sistema de foco para perto, né? Se você foca muito de perto, esse sistema fica muito sobrecarregado e pode dar sintomas. Então, pelo menos 30 centímetros é uma distância normal de leitura e seria a distância mais indicada a partir de 30 centímetros, né? Você pode ficar com a tela mais longe, né? Sim. Mas pelo menos 30 centímetros de distância dos olhos. Isso é bastante importante, porque tem muitas crianças e adolescentes que usam o celular colado no rosto, né? E isso deve ser evitado. É verdade. Nós falamos aqui de crianças, adolescentes, jovens. Agora, os adultos também, por conta de... A maioria está trabalhando no home office, porque quando você está no trabalho, por mais que use o computador, você fala com um colega, toma um café, atende um cliente, sei lá, depende da área. E em casa não tem muito o que fazer. Então, até para adiantar, eu tenho que adiantar isso, aí fica mais tempo, e a hora passa, você está ali em casa mais à vontade, fica mais tempo ali usando os dispositivos. Então, o adulto, se ele já usa óculos ou se ele não usa, esse aumento do uso dos dispositivos, ele pode interferir, o adulto ele pode vir a ter algum problema ou não? Os problemas são mais de curto prazo, que são aqueles problemas de olho seco evaporativo, aqueles sinais e sintomas que tendem a resolver com o afastamento das telas. Então, se você fica algumas horas sem usar o eletrônico, a tendência é que esses sintomas melhorem. Isso é mais importante se o indivíduo já tem um pouco de olho seco. Então, se a lágrima dele já não é muito boa, ou se usa muita maquiagem e fica muito tempo no computador, esses sintomas são mais exuberantes, são mais evidentes. Então, precisa de uma atenção especial, e a orientação normalmente é dada pelo oftalmologista para uso dos lubrificantes, né? Então, para o adulto, eu acho que vale a pena, sim, prestar atenção nisso, nos lubrificantes, diminuir o contraste da tela do computador, isso é bem legal. Existem alguns filtros de luz azul que já tem disponível nas óticas para você colocar nos seus óculos. Então, quem tem desconforto com a emissão dessas luzes por muito tempo, é legal incluir, quando for fazer o óculos, o filtro de luz azul. Não é uma coisa fundamental, mas é um bônus, né? É alguma coisa que pode trazer conforto para o uso prolongado das telas dos eletrônicos. E, assim, a respeito de consequências a longo prazo, né? A gente estava até conversando antes de começar a filmagem. A gente, na verdade, não sabe muito bem o que pode acontecer daqui a 20 anos de uso muito frequente e ininterrupto de telas, né? A gente vai saber disso daqui a algum tempo. Então, o que eu recomendo é o equilíbrio. Por mais que a gente esteja num momento em que existe uma necessidade de uso de telas, a gente tem que buscar um equilíbrio. Então, por mais que você trabalhe com o computador, você precisa dar intervalos regulares. Como eu falei antes, a cada hora, parar 5 minutos, parar 6 minutos. Vai falar no telefone, né? Muitas coisas se resolvem também por telefone. Dá uma volta, toma uma água, olha pela janela, mas você precisa de intervalos periódicos para descansar. Não só a função visual, mas a cabeça também, né? Você fica muito tempo diante de uma tela, você fica com uma sobrecarga muito grande psicológica, de tensão, que pode gerar cefaleias tensionais, né? Contraturas. Então, isso é bastante importante. Outra coisa bem importante é o posicionamento, né? Que não só a distância da tela, mas manter uma posição ereta, uma cadeira que tenha um conforto, que seja ergonômica. Se você vai ter que ficar muito tempo diante de um computador, tudo isso tem que ser pensado. E em casa, isso é ainda mais importante, porque você não tem, às vezes, a melhor cadeira para ficar tanto tempo, a melhor mesa. Então, tem que procurar encontrar em casa um cantinho para que você monte ali uma estrutura para você conseguir trabalhar com mais qualidade. Isso é uma mensagem ótima para quem está trabalhando home office, tem vários amigos trabalhando. Para os adultos, encaixa perfeito. Agora, para você que é mãe que está assistindo, sabe que os filhos não fazem isso, é jogada na cama, no tapete, no sofá, se tiver escada... Eu não sei, parecem
animaizinhos, eles se colocam em cada lugar, tudo torto, como consegue, né? É verdade. Criar filho é um desafio, né? E nesse momento eu acho que o desafio se mostra aí, é bem evidente que a gente tem muitas dificuldades de conseguir diminuir tempo de uso, fazer com que as crianças sentem de uma forma correta, né? Isso é bem difícil. Mais difícil. O tempo de uso a gente é bem difícil. Ainda consegue, para aqui, conversa aqui, faz um lanche, ainda tira. Agora, posição muito difícil, eu dou parabéns para quem conseguir botar um filho sentadinho lá na posição, porque eles ficam, é difícil, eles ficam, sei lá, se está frio, está na cama, está no sofá, se está no chão, está no tapete, é complicadíssimo, mas a gente só dá valor quando a gente começa a ter um problema, porque assim, a visão é muito difícil, né? É verdade. Então, quando a gente começa a ter um problema, a gente lembra que o oftalmologista, que esse profissional existe, porque até então a pessoa vai enxergando, vai tocando a vida, e é tão importante a gente manter a saúde ocular, porque é tudo, né? É complicadíssimo, imagina. Olha só, alguns estudos mostram que a visão é um sentido que faz com que você tenha a maior parte da interação com o meio ambiente, né? 80% da interação com o seu meio ambiente é pela visão. Então, por aí você vê a importância desse sentido. E é muito fácil a gente entender isso, porque quando a gente tem uma restrição desse sentido, a gente percebe na pele como é difícil se adaptar a uma nova realidade, né? Então, o que se recomenda é que as pessoas façam exames anualmente, de rotina, mesmo sem sintomas. Isso é fundamental, porque muitas doenças podem ser diagnosticadas no exame de rotina e serem prevenidas, né? Ter um diagnóstico precoce e poderem ser tratadas precocemente, que previnem cegueira, perda de visão no futuro. Então, o exame oftalmológico anual é muito importante. E isso é extremamente importante quando você tem qualquer sintoma. Então, olho vermelho, embaçamento da visão, turvação da visão, é fundamental que você consulte quanto antes um oftalmologista. Os diagnósticos tardios são sempre mais complicados de se conduzir, de se tratar com bom resultado. Quanto mais precoce, melhor. Uma última coisa que eu acho muito legal falar em relação às crianças é que alguns estudos mostram que as crianças que usam muito eletrônico com tela e durante períodos prolongados, elas estão mais sujeitas a ter miopia. A miopia com grau maior, uma miopia mais progressiva. Isso é particularmente importante em crianças que têm os pais míopes, porque existe um componente genético também da miopia. Então, o que se recomenda hoje? Que a criança seja exposta à luz solar e faça atividades do lado de fora. Né? Então, se você quer prevenir miopia ou diminuir a taxa de progressão da miopia do seu filho, é muito importante fazer atividade do lado de fora. Né? E isso cabe como uma luva nesse momento, da gente se obrigar a sair, ser criativo, né? E se obrigar a sair, não só por causa disso, mas também por causa de outras competências das crianças que às vezes ficam cerceadas quando elas usam exageradamente telas. Então, como é que a criança vai estabelecer uma discussão, vai defender uma causa num tribunal? Como é que ela vai discutir, argumentar com outros adultos no futuro, se ela não trabalhou isso na infância? Então, essa capacidade de articulação de palavras pode ficar muito cerceada, o desenvolvimento dessa capacidade pode ser cerceada pelo uso excessivo de eletrônicos. Isso é uma coisa que me preocupa muito, inclusive, com os meus filhos, né? Porque esse uso excessivo de eletrônicos pelas crianças é uma realidade. Limita aquele mundo que eles vivem. Né? E outra coisa é o sedentarismo das crianças. Esse me preocupa também. Meu filho nunca foi gordinho, sempre foi super magrinho, sempre praticou muito esporte, e ele ganhou quase 5 quilos na quarentena. Para a Porque criança esse sedentarismo é muito preocupante. A criança tem que fazer exercício físico, tem que gastar energia para o desenvolvimento dos ossos, para o crescimento. É muito mais do que só o olho também, né? A gente tem que pensar de uma forma global nas crianças, no desenvolvimento delas. Mas esse ponto que eu frisei no início, da miopia, é bem interessante e, as intervenções em que ofereceram às crianças mais atividades do lado de fora e que compararam crianças que brincam do lado de fora com crianças que predominantemente brincam com eletrônico, foi absurda a diferença. Então, realmente, eletrônico aumenta o risco de miopia. Isso aí já é certo. Agora, antes da gente encerrar, rapidinho, doutora, vamos falar aqui, para dar uma acalmada nos pais, o que é mito,
que é verdade, e nessa era moderna, o que é fake news. Um mito da minha infância, que ler com o carro andando deslocava a retina. Isso é mito. Não, eu descobri isso depois de adulto, porque até então eu achava que isso acontecia mesmo. Não, isso é mito. O que acontece é que ler com o carro andando pode dar dor de cabeça, pode dar enjoo, né? Aumenta muito a cinetose, que é o enjoo do movimento. Eu tenho. Então, assim, a gente recomenda que só leia com o carro andando quem tem conforto com isso, porque causa desconforto em muita gente, né? Mas descolamento de retina não está associado a ler com o carro andando. E qual outro mito, assim, que esse fez parte da minha vida? Qual outro que você conhece, que as pessoas falam muito? Nossa, assim, que deixa eu ver. Que você lembra? Assim, lembrar, assim... No momento não. No momento eu não consigo. Nessa modernidade tem também muito fake news. Você já viu algum fake news, você ficou preocupada com o profissional? Meu Deus, por que estão falando isso? Porque tá cheio de especialista aí na internet. As pessoas colocam lá receitas malucas. A gente sempre recomenda muita cautela no que se ouve desses influenciadores digitais e blogueiros, porque às vezes com boa intenção eles podem estar recomendando alguma coisa que não é tão adequada, né? Então uma coisa que era recomendado pelos avós e tal, são as compressas dos chás, né? A gente normalmente não recomenda compressa de chá, não recomenda mais água boricada no olho. A água boricada ela é boricada porque tem ácido bórico, e esse ácido bórico pode dá irritação e alergia em alguns pacientes. Então, é uma coisa que não se usa mais, né? Outra coisa é o uso indiscriminado de colírios por conta própria. Né? A pessoa está com uma irritação e vai na farmácia e pega o primeiro colírio que aparece na frente, ou pede uma opinião para o balconista. E isso é muito contraindicado, porque você pode estar usando só uma lágrima artificial, mas essa lágrima pode não ser adequada para o tipo de olho seco que você tem, então você vai acabar gastando dinheiro à toa. Você pode usar um colírio de vasoconstritor, que são esses que deixam o olho branco, né? E que atualmente a indicação é extremamente restrita, a gente praticamente não usa mais, porque o vasoconstritor presente nesses colírios, que eu chamo de colírio de maquiagem, é o colírio que eu só aceito que a pessoa use se vai casar e está com o olho um pouquinho vermelho, é o uso eventual. Então, esses colírios podem dar rebote do olho vermelho, então clareia na hora e depois piora, podem dar alergias, e a nafasolina, que é o vasoconstritor presente nesses colírios, pode dar até arritmia cardíaca. Então, para você ver como nenhum medicamento é bobinho e livre de riscos, né? E esse é um colírio que tem lá no balcão para você comprar. Medicamento tem efeito colateral. Né? Então, o primeiro risco é gastar dinheiro à toa por usar um lubrificante que não é tão adequado para o seu caso e que a resposta não vai ser tão boa. O segundo é usar um colírio com nafasolina, que pode te trazer consequências até mais graves. E o terceiro, que é o pior, é usar um colírio com corticoide. Nossa. Porque o corticoide ele é salvador quando bem indicado e supervisionado. Mas o uso por automedicação pode trazer glaucoma, catarata, consequências seríssimas para o olho. Então, não me lembrei assim automaticamente de um mito, mas eu acho que essa prática, que é uma prática muito comum no Brasil, de automedicação e de pedido de opinião para o balconista, isso tem que ser banido. As pessoas têm que entender que isso põe em risco a saúde delas. Então, não é porque é um colírio, uma gotinha, que não vai te fazer mal. Isso pode trazer consequências no futuro e consequências até mesmo graves, né? Doutora, muito obrigada, adorei, nosso tempo acabou, mas não faltará oportunidade, porque você falou do glaucoma, é um assunto que eu quero voltar e abordar, porque muitas pessoas acham que glaucoma é doença de terceira idade, não tem nada a ver, não. Conheço jovens com glaucoma, então, numa outra oportunidade, vamos falar sobre isso. Obrigada por nos receber aqui, foi ótimo, tenho certeza que deu uma acalmada aí nas mães e também uma ajuda, né? Vai todo mundo tentar adaptar um pouquinho. É um momento de adaptação, né? Muito obrigada pelo convite para essa entrevista. Obrigada. O programa não acabou, a gente vai dar um intervalo rapidinho de 30 segundos para você conferir Móveis Pedro II, que tem tudo para sua casa na maior segurança. Vamos conferir. A Móveis Pedro II está esperando por você. Estamos prontos para atender nossos clientes com a segurança que este momento exige. A loja oferece os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece. E uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, um conforto e um cafezinho quentinho para aquecer você neste inverno.
Móveis Pedro II, a loja que você conhece e confia. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. O feriado prolongado teve um número alto de acidentes de trânsito em Petrópolis. Pelo menos 4 pessoas morreram neste período. Hoje, dia 8, mais 2 ocorrências precisaram da atuação do Corpo de Bombeiros. Às 6h20 da manhã desta terça-feira, houve uma colisão entre um carro e uma motocicleta na Avenida Barão do Rio Branco, na altura do bairro Retiro. As informações sobre as vítimas não foram divulgadas. Já às 8 horas da manhã, outra colisão entre moto e carro foi registrada, desta vez na BR-495, que liga Petrópolis a Teresópolis. Um homem de 37 anos sofreu ferimentos leves e recusou atendimento. A testagem em massa continua hoje em Petrópolis. As ações de testagem em massa para a Covid-19 promovidas pela Prefeitura estão no posto de saúde da família, no meio da serra e também na Escola Municipal Américo Fernandes, lá no Vale das Videiras. Os atendimentos começaram às 9 horas da manhã e seguem até às 4 da tarde. Para realizar o exame, não precisa fazer agendamento, mas é necessário apresentar o CPF. Os resultados ficam prontos em 15 minutos. Segundo a Prefeitura, as pessoas que testarem positivo para o novo coronavírus são orientadas a procurar atendimento médico em unidades de saúde e se manter em isolamento por 14 dias. E o programa original desta terça-feira termina aqui. Obrigada pela audiência, pelo carinho de sempre. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Até lá. Móveis Pedro II está esperando por você. Estamos prontos para atender nossos clientes com a segurança que este momento exige. A loja oferece os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece. E uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, um conforto e um cafezinho quentinho para aquecer você neste inverno. Móveis Pedro II, a loja que você conhece e confia. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. Caminhada Móveis, com mais espaço e conforto para suas compras. A Caminhada espera você com um cafezinho fresquinho e mobiliário completo para seu lar. Dormitórios, colchões, estofados, sala de jantar, mesas, copa, cozinhas, home theater e muito mais. Venha conferir tudo isto em mais de 1.000 metros quadrados, com atendimento de excelência e pontualidade na entrega. Caminhada Móveis, tradicional em bom gosto e qualidade. Rua Paulo Barbosa, 92, Petrópolis. TVC 16. Aqui você se vê.